Tonha pede uma explicação para toda aquela descaração. Timóteo aparece bem na hora e diz para Tonha que foi ele quem convidou Rosalvo para jantar. Tonha não acredita, mas Tieta intervém, quando finalmente lembra do jantar que havia marcado com Osnar e esqueceu. Perpétua diz que além de dividir o homem, agora Aida e Carol estão dividindo a sociedade e manda Juraci, como a melhor amiga de Aida, impedi-la. Juraci promete a Perpétua tomar as providências quanto à sociedade entre Aida e Carol. A Corda e a Caneca decidem se unir para acabar com toda essa história. Gladstone manda Carmol contar para Tieta sobre Nora, mas ela diz que dessa vez não vai se meter e proíbe o namorado de contar isso para Tieta também. Mirko aconselha o pai a desapropriar as terras de Mangue Seco e a negociar com Abrastânio. Ele promete tratar desse assunto pessoalmente e garante aos três patetas que eles vão ganhar o que eles merecem também. Aida aconselha a filha a deixar de ser tão amarga. Amintas tenta se aproximar de Amorzinho e deseja boa sorte em sua nova empreitada comercial junto às suas sócias. Mas Amorzinho não quer muita conversa e manda ele se embora. Osnar vai jantar com Carol. Enquanto isso, Cora avisa Tieta que Osnar foi embora, mas prometeu voltar e pediu que ela o esperasse para jantar. Tonha avisa Tieta que Osnar provavelmente não voltará, mas Tieta acredita que sim e fica de bucho vazio esperando por ele. Timóteo se nega a sair de casa usando Tonha como desculpas. Assim, ele não deixa Elisa sozinha com Rosalvo. Nora fica desconfortável quando Rafa fala em casamento entre ela e Ascânio. Conta a verdade para ele, abestalhada, antes que Cabelo de Fogo apareça e conte sobre teu passado para Ascânio, viu? O bode velho cismado pergunta qual é a intenção de Artuzinho ao arrastar a asa para cima de Tonha, mas ficar ao lado dele na hora de tirar vantagens com a venda de Mangue Seco. Artuzinho diz que vai se aproximar de Tonha para ajudar seu pai, mesmo que para isso precise prejudicá-la. Juraci fica sabendo que Tonha é a dona de Mangue Seco e quase tem um treco. Na igreja, Perpétua esculhamba Tonha, Sinira e Jairo. O padre vê a cena e diz pro urubu vestido de viúva que não vai lhe dar atenção, porque é isso que ela quer, chamar a atenção. Inconformada por não conseguir o que deseja, Perpétua vai embora. Bafo de Bode não se conforma por deixar de ser o dono de Mangue Seco e exige reparação. Marcolino e Modesto reparam sim, expulsando ele de casa com a mão na frente e outra atrás. Carol fala em relacionamento sério com Osnar e pergunta quais são suas intenções com ela. Osnar demonstra interesse, como sempre, né? Mas diz que não é muito bom com palavras e prefere beijá-la. Enquanto isso, Tieta espera Osnar e Tonha aconselha a amiga a desistir, porque pelo jeito ele não virá, mas Tieta se nega. Osnar decide contar para Carol o que aconteceu entre ele e Tieta. Quando Osnar fala sobre o jantar com Tieta, Carol se sente como segunda opção e, humilhada, o manda embora. Timóteo fica passeando pela sala enquanto Elisa tenta conversar com Rosalvo. Este até se zanga achando que Timóteo e ela estão mangando dele e decide ir embora. Elisa discute com o marido, mas Timóteo insiste em ficar e chama Elisa para dormir na mesma cama com ele, porque dali ele não sai de jeito nenhum. Ascânio diz que só vai deixar de gostar de Nora se ela mentir e esconder coisas do passado que deveria lhe contar. Era tua chance, mulher, mas ao invés de contar, tu ficou com uma conversa besta de Cerca Lourenço, pronto, vai se lascar depois. Osnar vai dormir na casa da luz vermelha. Tieta, de bucho vazio e cansada de esperar seu convidado, joga no chão o jantar que arrumou. Tieta fica com raiva de Osnar. Ela o esculhamba, o desdenha e diz que não se importa com ele. Mas Tonha afirma que ela está se incomodando demais com alguém que não significa nada. Carol não consegue dormir pensando em Osnar. Modesto também não consegue dormir pensando em sua família. Marcolino relata um pesadelo que teve com as luvas de Juraci e os dois sofrem, cada um com seus problemas. Em seguida, a Luva e Juraci aparecem na sala espantando os dois com suas doenças.
Antes de Marcolino sair da sala, Juraci relata que está muito preocupada com o Bafo de Bode, porque ela já se apegou ao seu bebum de estimação. No bar, Bafo de Bode assume a identidade de Posidônio e diz para todo mundo que Mangue Seco lhe pertence. Sonâmbulo, Timóteo vai para o lado do quarto em que Elisa está e dorme abraçado com ela. Ao acordar, Elisa grita, mas Timóteo não entende o que aconteceu. Nora fala o que sente por Ascânio e diz que aconteça o que acontecer, sempre vai amá-lo. Gladstone recebe da seguradora um novo caminhão e sai à procura de Francisco. Carmosina conta para sua mãe sobre a tal carta que Nora recebeu. Sinira, que estava chegando, conta que viu Leonora na Marinette com uma cara de choro e Carmosina se preocupa. Gladstone vai até o hotel em Esplanada, mas não acha o ex de Leonora. Perpétua diz ao Major que Cardo não lhe escreveu uma linha sequer e vai para a igreja reclamar e difamar Cosme, para variar, né? Padre Mariano manda ela ter cuidado para não morder a própria língua, porque em Santana do Agreste não existe soro antiofídico. Amorzinho e Sinira vão ajudar o padre na igreja, mas Perpétua não perde a oportunidade de falar mal do casório de Sinira mais Jairo. A pobrezinha sai muito magoada. Amorzinho enfrenta Perpétua e lhe diz boas verdades. Mirko manda Bebê e Rosalvo providenciarem dinheiro para dar ao coronel e seus amigos pelas terras de Mangue Seco. Mirko diz que vai dar um jeito em Ascânio também. Juraci não deixa a Ida sair, afirmando que elas precisam ter uma conversa bem séria. Amorzinho tenta consolar Sinira, que ficou abalada com as palavras cheias de fel lançadas pelo bacalhau seco. Gladstone conta para Carmou que não tem nenhum Francisco hospedado em Esplanada. Tieta vai na pensão procurar Osnar e fica sabendo que ele passou a noite com as quengas. Leonora vai para a Esplanada e encontra Helena, que lhe mostra uma notícia no jornal a acusando de traficante. Nora discute com Helena, que demonstra saber muito sobre a vida dela. E por cima da carne seca, Cabelo de Fogo exige que ela abandone Ascânio. Nora pede a Helena que não mostre o jornal para Ascânio. Helena afirma que sabe muito mais sobre a vida dela e só ficará quieta se Leonora deixar Ascânio. Cabelo de Fogo diz que se Ascânio não ficar com ela, também não ficará com mais ninguém. Juraci aconselha a Ida a desistir dessa sociedade com Carol e mandá-la embora da cidade de uma vez. A Ida escuta os desvarios de Mini Ranheta, mas se faz de besta e vai embora. Helena exige que Nora conte para Ascânio sobre seu passado hoje mesmo. Nora diz que não consegue e oferece dinheiro para Helena sumir. Helena chama Nora de ladra e traficante, mas acaba levando uma bufetada no pau da venta. Foi pouco. Carmosina fica surpresa e sem entender nada quando a Ida manda Gladstone entregar a mercadoria na casa de Carol, demonstrando muita afinidade com a Teuda e Manteuda. Ascânio não dá atenção para a conversa dos três patetas porque está muito preocupado com Nora. Gladstone diz para Carmou que eles precisam convencer Nora a contar o que está acontecendo para Tieta. Milu e Imaculada estranham o jeito calmo de Tieta, pois nunca viram ela agindo daquela forma. Tieta diz para Osnar que depois de ela falar tudo o que ele merece ouvir, Osnar vai ficar mais raso que o chão, pois está para nascer o homem que fará Tieta do Agreste calar a boca. Osnar retruca afirmando que está para nascer a mulher que diga um desaforo para ele sem levar o troco. Os dois discutem e trocam ofensas. Dona Milu e Imaculada escutam cada esculhambação trocada pelos dois e se preocupam. Quando o negócio já está esquentando e a cachorrada vai parar no meio da sala, Dona Milu separa Peri e Cholinha, que continuam se ofendendo. Tieta dá a última palavra e vai embora, mas Osnar não se conforma e vai atrás. Imaculada acha que pode suceder uma desgraça, mas Dona Milu manda a menina sossegar, dizendo que essa frescura toda pode acabar em descaração, não sabe? Na casa de Tieta, a briga continua. Osnar exige que ela lhe peça desculpas. Tieta diz que prefere cortar a língua de que se desculpar com um tabacudo chechelento como ele. Eita, Osnar, eu não deixava não, vice.
Dona Milu conta para Carmô toda a cachorrada entre Tieta e Osnar. Enquanto isso, a briga que começou na sala continua no quarto, mas a descaração vence e os dois ficam juntos. Tonha revela para Elisa que elas são donas de mangue seco. Elisa viaja logo na maionese e diz que vai se embora para São Paulo e vai comprar roupa. Mas Tonha diz que não é assim e pede para que ela se acalme. O urubu e a hipocondríaca pensam num jeito de mandar na vida de Aida, caso ela não faça o que elas desejam. Carol fica muito feliz ao ver os tecidos que Gladstone lhe trouxe. As sócias falam sobre o futuro, mas Carol teme que algo dê errado, mas Aida garante que não. Timóteo procura Mintas para saber sobre a vida de Carol. Amorzinho chama a Mintas para consertar o seu encanamento. Quando os dois estão quase se entendendo, Sinira aparece só para atrapalhar. Na praça, Bafo de Bode olha para a garrafa e as beatas sentem pena, mas o ex-bebum roga uma praga para as duas que saem correndo. Tonha fala para Arthurzinho sobre as suas descobertas. Ele diz que não faz diferença porque ele está nadando no dinheiro faz tempo e pode dar tudo o que ela quiser. O safado não perde tempo e beija Tonha, mas ela acaba indo embora. Modesto vai em casa, mas é destratado por Letícia. Dário fica triste por não encontrar nada no fundo do mar. Cora diz para Tonha sobre a discussão entre Tieta e Osnar e diz que os dois agora estão trancafiados no quarto faz tempo. Nora procura Carmô para contar sobre Esplanada. Cosme volta para Santana do Agreste e avisa Perpétua que Ricardo fugiu do seminário e manda que ela conte logo aonde ele está. Leonora diz para Carmô que não encontrou ninguém no hotel e tudo não passou de um trote. E isso continua mentindo para as coisas piorarem um cadinho mais pro teu lado, né? Cosme disse que Ricardo estava tão diferente que não tomava mais banho e vivia blasfemando. Perpétua diz que nesse caso Ricardo só podia estar possuído. Mas quando Cosme diz que Ricardo sumiu há 2 semanas, o cão incorpora nela. E na igreja ela tenta esgoelar o padre, mandando ele falar com Deus para lhe dizer aonde Ricardo está. Em casa, Nora sofre sem saber o que fazer. Carmô não acredita na história que Leonora lhe contou e comenta com Gladstone. Ele se oferece para ajudar a moça e Carmosina concorda. Na prefeitura, Carmosina enrola Ascânio para dar um tempo para Gladstone falar com sua amiga. Perpétua invade a casa de Tieta e escuta Cora falando que Tieta está no quarto com um homem. Ela imagina que é Ricardo e emburaca com tudo no quarto. Ao ver um homem coberto, ela diz que é Ricardo. A Beata Urubu puxa os lençóis e vê Osnar do jeito que veio ao mundo e se assusta com o tamanho da surpresa. Ela sai do quarto sem graça e conta para a irmã o que aconteceu. Perpétua diz que Tieta deve saber onde Ricardo está e não quer lhe dizer. Nora continua mentindo e não diz o que aconteceu para Gladstone. No bar, todo mundo sugere que Chalita paquere Tonha, mas ele diz que não se interessa por ela. Mas quando Dorothy aparece, ele corre para lhe servir. Quem não gosta é a Mintas. Carmô e Gladstone pedem o conselho de Dona Milu sobre Nora. Ela diz que eles não devem se meter, já que Nora não quer a ajuda de ninguém. Gladstone chama Carmosina para viajar com ele. Juraci se preocupa com o Bafo de Bode e Marcolina estranha essa atitude. Imaculado e seus amigos se preocupam com o Bebum, mas perturbado ele espanta todos eles do circo. Ascânio fica sabendo que Gladstone foi em sua casa e que Nora saiu de novo, sem dizer para onde ia. Leonora vai falar com Elisa sobre Helena, e a moça garante que Helena faria qualquer coisa para separá-la de Ascânio. Nora vai falar com Tieta, mas desiste ao saber de toda a confusão de Ricardo e Osnar. O coronel vê suas rolinhas agradando Arthurzinho e fica bravo com as meninas. Arthurzinho decide sair, mas é obrigado a levar Trapizomba com ele. Ao chegar na prefeitura, Mirko pede a Rosalvo que mande fazer uma pesquisa sobre desapropriações. Ele também manda trazer seus seguranças, caso precise que eles façam algum servicinho. Quando Mirko sai, Rosalvo diz que agora está começando a ficar com pena do povo de Santana do Agreste.
Arthurzinho não perde tempo e vai à casa de Tieta só para ver Tonha. Osnar fica preocupado e pergunta para Tieta como é que eles vão ficar agora se Ricardo voltar. Oxe, ficam os três juntinhos, afinal de contas vocês são tudo da banda voa mesmo. Para Ascânio, Leonora alega que foi à esplanada só para passear. Ele pede que ela nunca mais faça isso, porque ficou muito preocupado. Nora promete não fazer isso, vai fazer pior, Ascânio. Aguarde. Tieta afirma que não sabe o que fazer se Ricardo voltar. Osnar compreende a situação e deixa Tieta para pensar sozinha. Arthurzinho reencontra Osnar na sala de Tieta e os dois trocam farpas. Juraci volta a falar em Posidônio bafo de bode. Marcolino fica arretado e assombra a hipocondríaca com uma doença imaginária. Assim, ela arruma uma ocupação e o deixa em paz. Modesto fica com medo de confiar em Arthurzinho, mas o causídico lhe diz que eles não têm outra saída. Bafo de bode decide voltar a ser um manguaceiro. Imaculada conta para Letícia que tem um amor impossível e não consegue esquecer dele, mas não confessa quem é. Cosme diz para Padre Mariano como Ricardo estava no seminário. Sinira ouve o padre e Cosme dizer que Ricardo pode ter morrido. Ela corre para avisar Amorzinho e elas ficam com medo da reação de Perpétua. As beatas vão à casa do urubu de luto, mas não encontram. E ficam sabendo que ela saiu doida desvairada pelas ruas, alegando que só volta quando achar Ricardo. De volta à pensão, Sinira conta tudo para Dona Milu. Imaculada ouve Sinira dizendo que Ricardo pode ter morrido e desmaia. Milu percebe que Imaculada ama Ricardo e tenta tranquilizar a menina. Elisa e Timóteo ficam sabendo do sumiço de Ricardo e acabam discutindo. Arthurzinho visita Ascânio e Nora o recebe. Ela aproveita para atacá-lo, mas Ascânio aparece interrompendo a breve discussão. O bode velho sente carência e diz que suas rolinhas o abandonaram. Ele ameaça colocá-las no tronco por causa da atenção que estão dando para Arthurzinho. O coronel avisa Filó que se alguma rolinha se desencaminhar, a culpa será dela. Perpétua volta para casa sem notícia nenhuma de Ricardo. Nora faz um jantar especial para Ascânio. Ele planeja o futuro sem saber que aquele jantar se trata de uma despedida, porque essa jumenta não tem coragem de falar a verdade para ele. Enquanto isso, Helena planeja voltar no outro dia para Santana do Agreste, jurando que vai ficar com Ascânio. A quenga da Silvana volta e Dário fica surpreso. Como sempre, ela se oferece para ele, só que dessa vez todo mundo no bar percebe. Laura devassa, igual a futura amante de seu marido, diz que vai convidá-la para ir à sua casa. Carol pensa em Osnar, que pensa em Tieta, que pensa em Ricardo. Tieta confessa para Tonha que está interessada em Osnar, mas também pensa muito em Ricardo. Vai sentar numa pedra de gelo para ver se baixa esse fogo, mulher. Gladstone e Carmô ficam cada vez mais próximos. Durante a madrugada, Nora sofre e se despede da vida que tem com Ascânio. Ao invés de falar a verdade desde o começo, que no fim das contas ele vai saber do mesmo jeito, tá sofrendo à toa. Ao amanhecer, a bruxa ruiva se prepara para voltar para Santana do Agreste. Nesse momento, Leonora diz para Ascânio que vai deixá-lo. Leonora mente para Ascânio dizendo que vai deixá-lo porque cansou dele. Ascânio diz que no dia anterior ela lhe disse coisas maravilhosas sobre estar com ele. Nora afirma que só falou aquilo porque foi uma espécie de despedida. Ascânio não acredita, mas Nora é firme em sua mentira e diz que não o ama mais. Ela manda que Ascânio saia do quarto para que ela possa arrumar suas malas. Depois que ele sai, a abestalhada fica sofrendo. Perpétua enche o saco do padre. Quando Jairo e Sinira entram na sacristia, ela pergunta se marcou alguma coisa com Sinira. O padre lembra a beata Urubu que a igreja não é a sala de visitas dela e que o casal deve estar ali para falar sobre a data do casório deles. Perpétua, como sempre, totalmente sem noção nenhuma, diz que Sinira é egoísta e tenta levá-la consigo, mas Jairo não tolera e expulsa Perpétua a barrigadas, para poderem marcar finalmente a data de seu casamento.
Todo trabalhado no Calundu, Ascânio chega na prefeitura e manda Leôncio sair para que ele fique sozinho. No correio, Leôncio conta para Carmor que Ascânio deve estar com algum problema muito grave. Rafa tenta entender por que Nora decidiu repentinamente ir embora, mas Leonora manda que ela saia do quarto para que ela arrume suas malas o mais rápido possível. Carmor acha que Ascânio está assim por causa da viagem de Nora. Leôncio também conta sobre Ascânio para Amintas, Osnar e Timóteo, e todos se preocupam com o amigo. Osnar tenta saber o que há com Ascânio, mas ele não quer comentar o assunto e distrata o amigo. Carmosina e Gladstone tentam convencer Nora a lhes contar o que aconteceu, mas ela diz para Carmosina o mesmo que disse para Ascânio e pede que ninguém se meta em sua vida. No bar, os amigos de Ascânio acham melhor a mágoa dele passar para poder conversar com ele. Aida chama Amorzinho para mostrar os seus bordados para Carol. A ex-beata fogueteira, ainda cheia de preconceitos, não gosta muito da ideia de ter que pisar na casa de uma teuda e manteuda não. Bafo de Bode volta a beber e tenta impedir a Marinette de sair, afirmando que é Posidônio Antunes, o dono de Mangue Seco. Leôncio e um guarda tiram ele do meio da rua contra a vontade. Amorzinho fica impressionada com a cama e a casa de Carol. Ela achou que encontraria um lugar diferente, deixando Aida e Carol bem constrangidas. Perpétua ofende Imaculada e não admite que a moça tenha ido em sua casa para saber notícias de Ricardo. Imaculada, sem papas na língua, diz que não é Rulinha e nunca foi, e se fosse Ricardo, nunca que teria fugido do seminário, e nem tampouco do inferno, porque qualquer lugar deve ser bem melhor que viver perto de uma mulher danada de ruim feito ela. Sem saber em quem descontar sua raiva e frustração, Perpétua desaba o guarda-chuva em cima de Araci e Cosme. Elisa conta para Timóteo tudo o que Perpétua disse sobre ele, e com raiva ela afirma que tudo é verdade mesmo. Cosme culpa Tieta pelo comportamento de Ricardo, afirmando que desde que ele a conheceu ficou de cabeça virada. Quando Cosme vai embora, Tieta sofre achando que tudo é culpa dela mesmo e que ela pode ter estragado a vida de Ricardo, mas Tonha tenta consolá-la. Carmosina diz que tem alguma coisa errada nessa história de Nora, mas Dona Milô aconselha a filha a não se meter mais na vida da moça. Laura diz para o marido que ele está com medo de encontrar Silvana, mas Dário garante que não. Juraci não para de falar em Posidônio Bafo de Bode Antunes e Marcolino começa a coçar os chifres de preocupação. Artuzinho instrui o pai a conversar com Ascânio sobre a desapropriação das terras de Mangue Seco. A safada da Silvana visita a devassa da Laura. Vão escolher os dias da semana para dividir o macho, é? Nora vai embora da casa de Ascânio. Enquanto isso, Cabelo de Fogo chega na cidade toda. É aí que tu vai se lascar, vice amarela. Timóteo, Amintas e Osnar veem Helena chegando e afirmam que Nora vai expulsá-la a pontapés. Mas quando olham para o outro lado da rua, eles veem Leonora indo para a casa de Tieta de Malicuia. Helena vai direto ver Ascânio. Ele fica surpreso ao dar de cara com aquela mulher que parece que acabou de chegar de um safari. Enquanto isso, Leonora volta para a casa de Tieta, que a consola. Ascânio deixa claro que não gostou de revê-la e expulsa Helena de sua sala. Vai-te embora, carniça! Sem noção e com um parafuso a menos, ela diz que não liga para os insultos e que vai procurá-lo outra vez. Nora finalmente decide contar tudo para Tieta. Deveria ter feito isso logo, né, jumenta? Tieta diz que já está tudo perdido mesmo. Então, nesse caso, Nora deveria jogar com a sorte. E Tieta se oferece para contar toda a verdade para Ascânio, inclusive sobre ela mesma. Leonora não aceita e prefere sofrer, então sofra. Silvana confessa a Laura que só voltou por causa de Dário. Era bom que essa quenga tomasse teu marido e deixasse tu a ver navios, e assim era bom pra tu, vi? Laura fica surpresa e pede que Silvana vá embora para pensar no que fazer. Ela deve estar pensando em qual dia da semana vai dividir o marido com a outra. É claro! Osnar diz para Carmosina que Cabelo de Fogo foi direto se instalar na pensão de sua mãe.
Carmo corre até lá e diz que não vai permitir que Helena fique na pensão, mas Dona Milu a proíbe de proibir que alguém se hospede ali. Timóteo conta para Elisa que Helena voltou e Nora saiu da casa de Ascânio. Helena, mentirosa, nega para Carmosina que tem algo a ver com a separação de Ascânio e Leonora. Nunca nem vi que dia foi isso. Para Gladstone, Carmo diz que Helena está mentindo. O prestamista se apaixonou mesmo por Carmo e não quer largá-la de jeito nenhum. Quando Dona Milu chama a filha para almoçar, ele se esconde. Dona Milu diz para Carmo levar o namorado para almoçar também. Esses dois pensam que enganam ela. Depois do almoço, Milu diz para sua filha que ela sabe muito pouco sobre Gladstone e pode vir a sofrer. Osnar comenta com Amintas sobre a mudança de Carmosina e teme que ela seja magoada. Milu avisa que agora fará papel de mãe e não de amiga de sua filha, mas Carmosina pede que sua mãe não se meta em sua vida, pois ela sabe muito bem o que está fazendo. Elisa fica indecisa e Timóteo acha que ela está falando de Rosalvo e sofre. Quando Elisa explica que está se referindo a Helena e Leonora, Timóteo fica aliviado e a abraça. Aida explica para suas sócias que vai oferecer os vestidos confeccionados por Carol na loja de Timóteo. Tonha estranha a proximidade entre Elisa e Nora, mas para não deixar a mãe nervosa, ela inventa uma desculpa. Aida conta para Juraci que vai continuar assim a sociedade com Carolina. Dona Mini Ranheta tem um faniquito, mas Aida coloca a hipocondríaca contra a parede e diz que se ela quiser continuar sua amizade com o bacalhau seco falso e invejoso da Perpétua, vai perder sua amizade, que sempre foi verdadeira, paciente e sincera. Aida manda ao pau de virar tripa pensar bem sua decisão. Ficar com uma amiga só que é falsa ou continuar sendo amiga dela e ganhar de lambuja a amizade de Amorzinho e Carol. Aida deixa bem claro que se ela ficar com uma amiga de Perpétua, Juraci não conte com ela para mais nada. Jairo avisa Manon que Zuleika está para voltar. Quando Sinira vê Amorzinho e Carol juntas, corre para avisar a Perpétua. Na loja, Timóteo gosta muito dos vestidos e diz que vai vendê-los. Bebê entra na loja e vê as peças. Ela compra todos os vestidos da confecção de Aida. Sinira conta para Perpétua que Amorzinho está com a Teuda e Manteuda de Modesto Pires. Perpétua esculhamba Sinira dizendo que é mentira dela. Jairo entra na casa de Perpétua e ela o ofende. A tabacuda da Sinira tenta apaziguar a situação, mas a surucucu de luto não reconhece a amizade de Sinira e a deixa mais rasa que o chão, afirmando que Jairo só casará com ela para ter alguém para lavar roupas, pois ela não serve para mais nada. É bem feito, vive atrás desse urubu. Jairo não tolera mais tantas ofensas contra Sinira e pega o triunfo seco pelos gorgomilhos. Ele manda a Sinira decidir, ou para com essa amizade tóxica de uma vez, ou desmancha o casório deles, porque do jeito que tá não dá para ficar não. Sinira não pensa duas vezes e sai correndo atrás do noivo, deixando Perpétua morrendo de ódio. Milu fala de sua preocupação com Carmosina para Imaculada e diz para a menina que tomou uma decisão em relação a esse assunto. Bebê diz para Rosalvo que vai mandar todos os vestidos para o irmão vender em São Paulo. Modesto paquera Filó, mas o coronel não gosta nada disso. Seguindo as instruções de Artuzinho, o coronel leva os papéis da Brastônio para Ascânio ver. Mas sem paciência, Ascânio coloca o véio para fora com 2 quentes e um fervendo. Laura fala com Dário sobre a nova quenga dele. Ascânio procura Leonora, que não quer recebê-lo com medo de não resistir. Ascânio insiste em falar com Nora e afirma que ela está mentindo e precisa saber toda a verdade. Tieta diz a Ascânio que Leonora não quer vê-lo e que se ele ama mesmo Nora como diz, lhe pede que espere uns dias para tornar a procurá-la. Leonora conta para Tonha que foi muito triste sua vida até chegar no Agreste, onde encontrou a verdadeira felicidade, mas agora ela não tem mais esperança de encontrar alguém como Ascânio outra vez. Tieta diz para Tonha que acabou criando Nora e que ela veio muito novinha para ela, depois de sofrer muito, e que agora só podem esperar porque a pessoa só cresce quando cai e aprende a levantar sozinha. Ascânio vai para a pensão conversar sobre Nora. Dona Milu acha que ela deve estar escondendo algo que não pode falar
e que ele deve esperar. Milu sugere que Ascânio viaje para esfriar a cabeça. Laura conta para Dário o motivo da volta de Silvana. Dário afirma que vai expulsá-la se ela for na sua casa. Mas Laura, a devassa do Agreste, pergunta se ele quer mesmo isso ou outra coisa. Helena não tem vergonha mesmo e vai para a casa de Ascânio. E diz que em breve voltará a morar naquela casa. Coitada, vai muito. Rafa não se conforma de ter que receber aquela bisca e roga uma praga para Helena, que vai pegar, viu? Pode crer. Cosme só fala em Ricardo e na preocupação com o amigo, não dando atenção para que Padre Mariano fala. É o amor, minha gente, que mexe com a sua cabeça e te deixa assim. Ascânio comunica aos amigos que Leonora o abandonou sem motivo nenhum. Osnar avisa ao amigo que a bruaca da Helena foi vista entrando em sua casa. Nora diz para Tieta que quer voltar para São Paulo, mas Tieta afirma que Nora só vai embora quando ela for também. Helena fica falando besteira no pé da orelha de Ascânio, que expulsa de sua casa. Ela diz a Ascânio que não lhe dará o divórcio, e ele decide viajar na mesma hora. Osnar fala com Tieta sobre o problema de Ascânio e Nora, mas Tieta afirma que não contará nada contra a vontade de Nora. Amorzinho recebe o pagamento pelos vestidos e fica sabendo que Bebê comprou todos. Ela corre para contar para suas sócias, que ficam curiosas para saber o motivo. As três decidem falar com Bebê. Ela diz que os vestidos farão muito sucesso lá no Sul e que seu irmão é gerente de compras de uma cadeia de lojas no Rio de Janeiro e São Paulo. E ela garante que, se ele gostar, vai encomendar uma produção inteira para elas. Amorzinho se arrepende de ter feito o mau juízo de Bebê. Elisa diz que pretende trabalhar, mas Timóteo não permite de jeito nenhum. Letícia diz a Peto que aceitou a amizade entre sua mãe e Carol, mas não perdoará seu pai. Dário afirma para Laura que sentiu atração por Silvana sim. Também do jeito que a mulher se oferecia, né? O comandante decidiu que não colocará seu casamento em risco por causa de uma aventura barata. Mas a devassa da Laura autoriza Dário a traí-lo com Silvana, enquanto ela o trai com a metade da cidade nas noites de lua cheia, né? Mas que descaração. Dona Milu visita Tonha e fica impressionada com sua mudança. Depois ela pede para conversar com Tieta. Osnar cobra satisfações de Gladstone e diz que se o prestamista magoar sua amiga, vai se ver com ele. Nesse instante, Dona Milu pede que Tieta descubra se Gladstone pretende casar com sua filha, porque Carmozina está colocando muita expectativa nesse relacionamento e teme que a filha saia magoada e ferida dessa história. Jairo fala para os amigos que levará Sinira em lua de mel para Aracaju. Dona Dorothy enche Xalita de elogios e sugere que ele entre na igreja com Sinira. Amintas vê sua funcionária de desfrute no bar e manda ela embora com medo de perder a funcionária para o turco. Tieta cobra de Gladstone uma atitude em relação a Carmozina. Cora ouve Tieta dizer a Gladstone para não magoar Carmo e que lhe pagou só para inaugurar sua amiga. Cora vai correndo contar a fofoca para Araci e Perpétua escuta tudo. Arthurzinho reclama por Ascânio não receber o prefeito. O bode velho conta o que houve com o secretário da prefeitura e ele não gosta nada de saber que Helena voltou. Rosalvo e Bebê vão buscá-la na mesma hora para falar com o Mirko, que fica retado ao ver as fuças dela. Perpétua, amarga e invejosa, não perde a oportunidade e vai para os correios e conta tudo o que ouviu para Carmozina. Ela fala em alto e bom tom que a felicidade de Carmo teve um preço e quem pagou foi Tieta, mandando Gladstone vir de São Paulo só para inaugurá-la. Carmozina custa acreditar em Perpétua, mas ela diz para Carmo que ela é uma pobre coitada. O Tribufo Seco diz que ouviu Cora comentando com Araci que Tieta estava dando uns breques no prestamista, pois Gladstone continuou a desfrutá-la depois de ter inaugurado Carmo. Maldosa Perpétua diz que Carmozina mereceu a esparrela que Tieta lhe aprontou. Mirko briga com Helena e diz que ela estragou tudo. Ele manda Helena para sua casa de praia dizendo que ela se meteu onde não devia, atrapalhando seus negócios. Ela se nega a ir embora, mas Mirko chama Fininho para levá-la para bem longe.
Tonha tenta convencer Leonora a conversar com Ascânio, mas apesar de ter esperanças, ela acredita que nunca mais vai ficar com Ascânio. Imaculada dá seu caderno de histórias para Gladstone ler. Muito doido, Bafo de Bode diz que quer mandar uma carta para o pastor Hilário, mas ele diz que ele precisa escrever primeiro para poder enviar. Carmosina vai para a casa de Perpétua disposta a lhe cobrir de cacete, mas o tribufu fofoqueiro manda ela ir direto à fonte, que é Araci. Com muito pesar, a doméstica confirma para Carmosina a história que Perpétua lhe contou. Tonha, Elisa e Timóteo falam sobre o problema de Ascânio e Nora durante o jantar. Tonha agradece por ter uma filha e um genro tão unidos e que eles nunca passaram por um problema desse, sabe de nada, inocente. Filó conta a história da mulher de branco para Artuzinho. Ele diz que vai desvendar o mistério dessa alma penada e vai mesmo. Letícia e Peto planejam o futuro juntos. Aida chama o futuro genro para jantar com elas. Vendo a família de Marcolino unida, Modesto se sente sozinho. Timóteo vê Elisa de rabicó para cima e fica desacorçoado. Dona Milu se preocupa porque Carmosina não chegou em casa e já se faz tarde. Gladstone sai à procura da moça na casa de Tieta, mas também não encontra. Ao voltar para o quarto, Tieta e Osnar ficam de descaração. Carmosina bate na porta de Laura transtornada, afirmando que precisa da ajuda deles. Ela pede para passar a noite na casa de Laura e o comandante. Amorzinho perde o barco e Carol a convida para dormir em sua casa. A ex-beata fogueteira teme ficar falada na cidade por dormir na casa de uma teúda e manteúda, mas depois volta atrás e aceita o convite. Inclusive pede até para realizar um sonho, que é dormir na cama redonda. Dona Milu pergunta se aconteceu alguma coisa entre Gladstone e Carmosina, mas ele garante que não. Sozinha, Carmo lembra de quando chegou na casa de Tieta e viu o prestamista recebendo um cheque, e sofre mais um pouquinho. Pela manhã, Laura e Dário não encontram Carmosina em sua casa. Osnar vai embora da casa de Tieta preocupado com Carmo. O bode velho do prefeito fica arretado ao descobrir que Ascânio foi viajar sem lhe avisar. O coronel impede Ascânio de entrar na marinete para falar com ele sobre a desapropriação de Mangue Seco. Ascânio diz ao coronel que acha uma patifaria e uma tremenda canalice. Ascânio deixa bem claro que é totalmente contra a desapropriação de Mangue Seco. Com uma afeição muito amarga, Carmosina agradece a Tieta por ter pago Gladstone para fazer o grande sacrifício de lhe inaugurar. Eita pau, e agora, Tietinha?